Tudo começou há 3 meses. Minha vida toda foi uma tremenda bagunça. Nasci com um astigmatismo tão forte que o oftalmologista costumava brincar que eu via o mundo literalmente com outros olhos. Eu não conseguia achar meus óculos na mesinha de cabeceira sem primeiro tatear como um cego. Lentes de contato eram um ritual diário e irritante. Eu tinha 24 anos, um emprego bom e finalmente juntado uma grana. Eu iria fazer uma cirurgia para corrigir isso. Era meu ingresso para uma vida nova, uma vida nítida e clara. A consulta foi tranquila. O médico era um homem mais velho, esperto, com um olhar atento. Ele tinha um jeito de olhar, como se estivesse vendo mais do que só a superfície dos meus olhos. Falava sobre erros refrativos, flaps corneanos, usando um tom calmo e autoritário que afastava qualquer uma das minhas ansiedades presentes. Ele mencionou uma técnica nova, um pouco experimental, que sua clínica estava sendo pioneira. Essa técnica seria mais precisa, oferecendo um nível de visão surreal. Ele alegou que poderia corrigir distorções atmosféricas e até mesmo flutuações de nível de luz que os procedimentos padrão não conseguiam alcançar. Me vendi. Eu queria o melhor. Eu queria ver tudo. Meu Deus, que idiota eu fui. A cirurgia em si foi tão bizarra e impessoal quanto você esperaria. O cheiro de antisséptico, o metal frio da abraçadeira da cadeira, o calmante que me deram, fazendo meus membros parecerem que pertenciam a outra pessoa. Lembro da pressão no meu globo ocular, o cheiro de queimado que eles dizem que é só o laser, e a voz calma do médico narrando tudo. Uma retina perfeita. Agora estamos remodelando. Só mais alguns segundos. Então, escuridão, seguida pela aplicação suave de bandagens e protetores sobre meus olhos. A recuperação foi a parte mais difícil. 2 semanas de escuridão total. Eu era completamente dependente da minha família. Minha mãe, meu pai, minha irmã mais nova. Eles foram incríveis. Me guiaram pela casa, pelo braço, garantindo que eu não esbarrasse em nada. Minha mãe cozinhava todas as minhas comidas favoritas, o cheiro do ensopado ou frango assado enchendo a casa. Ela sentava comigo, me dando comida na colher para eu não fazer bagunça. Sua voz reconfortante era uma presença constante. Só mais um pouquinho, querido. Você precisa manter suas forças. Meu pai lia para mim por horas. Páginas de esportes, romances de fantasia, qualquer coisa para passar o tempo. Sua voz profunda e grave era um conforto no vazio negro em que meu mundo havia se tornado. Minha irmã colocava músicas, podcasts e só sentava comigo. Sua presença era uma garantia silenciosa. Eles eram a família perfeita e amorosa, e eu estava consumido por um profundo sentimento de gratidão. Mal podia esperar para ver os rostos deles de novo, realmente vê-los com meus novos e perfeitos olhos. O dia em que as bandagens foram removidas era para ser uma celebração. Todos nós fomos à clínica juntos. A enfermeira foi gentil ao cortar a fita e desenrolar lentamente o curativo. Por um momento, com as bandagens removidas, mas meus olhos ainda fechados, senti um tremor de pura e absoluta excitação. Ok, disse a enfermeira suavemente. Abra lentamente. A luz era muito forte no começo. Eu fiz como ela disse. Apertei minhas pálpebras e depois deixei-as tremularem. A primeira coisa que notei foi a nitidez. Cada textura da clínica saltou em meus olhos. As pequenas covas no teto de azulejo acústico, as fibras individuais nas roupas azuis da enfermeira, as pequenas rachaduras quase invisíveis no chão.
Foi avassalador, uma onda de informações visuais que fez meu cérebro doer. O médico tinha dito que seria assim, hipersensibilidade, e que com o tempo iria me acostumar. Pisquei, tentando focar minha visão. A enfermeira estava sorrindo para mim. Ela parecia normal, apenas uma mulher na casa dos 40, com olhos gentis e um sorriso um pouco cansado. Então, me virei para minha família. Foi aí que meu mundo desmoronou. É difícil descrever o que eu vi, porque minha mente se recusou a aceitar nos primeiros segundos. Foi como um ponto cego cognitivo, uma falha visual. Minha mãe estava sorrindo com a boca se movendo, dizendo meu nome, mas seu rosto não era só seu rosto. Fundido à linha de sua mandíbula, envolvendo e contornando sua bochecha esquerda, havia outra coisa. Era uma bola pulsante de carne manchada, cinza rosada, com veias de linhas roxas doentias. 2 finos tentáculos em forma de chicote, não mais grossos que um verme, estavam enrolados em seu lábio inferior, e enquanto ela falava, eles se contraíam e se ajustavam, parecendo puxar seus lábios para a forma de um sorriso. Sua própria pele parecia esticada e fina perto dessa bola. Desviei meus olhos, meu coração batendo contra minhas costelas. Olhei para meu pai. Ele estava me dando tapinhas no ombro, seu olho radiante de orgulho. Mas do peito dele, florescendo por baixo da camisa com gola, havia uma estrutura maior e mais complexa. Uma massa carnuda, com aparência de fungo, que parecia ter se enterrado em seu tórax. Era cheio de estrias, quase como uma concha grotesca, e brilhava com um fino brilho de umidade. Um apêndice espesso, semelhante a um tubo, subia dele, desaparecendo sob seu queixo e em sua boca. Ele não estava falando. Os sons vinham dele, mas o tubo carnudo estava vibrando com as palavras. Senti vômito subir na minha garganta. Olhei para minha irmã. Ela era a pior. Uma coisa brilhante, quase translúcida, estava enxertada sobre sua cabeça e ombros como um xale vivo. Não tinha características, exceto por uma série de bexigas pulsantes que percorriam sua coluna. Seus tentáculos estavam entrelaçados em seu cabelo, e 2 maiores e mais grossos conectados diretamente aos cantos de sua boca, esticando seus lábios em um sorriso permanente e plácido. O que você achou? A voz da minha mãe disse, mas a coisa em seu rosto parecia pulsar em sincronia com suas palavras. Consegue nos ver claramente? Eu não conseguia respirar, não conseguia falar, só fiquei olhando, meus novos e perfeitos olhos absorvendo cada detalhe horrível. A maneira como as coisas se moviam em simbiose, a maneira como seus próprios corpos pareciam quase secundários. Ele está em choque. A voz do meu pai rugiu, o tubo em seu peito vibrando. É muita coisa para absorver de uma vez. Devo ter desmaiado, ou pelo menos apagado, porque a próxima coisa que me lembro é de estar no carro a caminho de casa, com a cabeça encostada no vidro frio da janela. Mantive meus olhos fechados. Disse para minha família que a luz era demais, minha cabeça estava me matando. Eles foram tão compreensivos, acreditaram totalmente. As semanas seguintes foram um pesadelo. Fingi para eles que meus olhos ainda estavam se ajustando, que eu tinha uma enxaqueca forte e constante. Passei o máximo de tempo que pude no meu quarto, no escuro, mas óbvio que eu não podia me esconder para sempre. Tinha que pelo menos comer. A primeira vez que minha mãe me trouxe uma bandeja de comida, quase gritei. Era o ensopado de carne dela, aquele que eu amava a vida toda. O cheiro era o mesmo, saboroso, um pouco de alecrim,
Mas o que vi no prato não era ensopado. Era uma tigela de lama espessa, vermelho escuro, quase preta. Se movia, pulsava com uma batida lenta e rítmica como um órgão vivo. Flutuando na papa, havia pequenas coisas brancas, semelhantes a larvas, se contorcendo lentamente. Coma, Ela disse com a voz suave, enquanto o parasita em sua bochecha tremia de expectativa. você precisa de suas forças. Olhei para a tigela, depois para ela. Observei quando um dos tentáculos em seu rosto mergulhou na tigela, pegou uma porção da lama se contorcendo e a empurrou em sua boca. Ela mastigou, engoliu e sorriu para mim. Vomitei no banheiro por 20 minutos. Aprendi a lidar com isso. Eu levava a comida para o meu quarto, jogava no vaso sanitário e dizia que tinha comido. Fui vivendo à base de barras de proteína e água engarrafada que eu pegava da geladeira e escondia. Mas até a água estava errada. Quando eles me serviam, um copo da torneira não era transparente. Era um líquido viscoso, ligeiramente avermelhado como um sangue muito diluído. No entanto, eles bebiam como se não fosse nada. Colocavam em seus próprios corpos e as coisas presas a eles mergulhavam seus próprios apêndices espinhosos no copo primeiro antes de deixá-los beber. A parte mais assustadora era como todo o resto parecia normal. Eu fugia de casa às vezes, andava pela rua e todo mundo parecia normal. O carteiro, as crianças brincando no parque, a mulher correndo com seu cachorro, todos eram apenas pessoas. Era só minha família. Eu estava enlouquecendo? Era algum tipo de alucinação rara causada pela cirurgia? Um derrame? Um tumor cerebral? Comecei a observá-los, realmente observá-los. Notei que, quando eles achavam que eu não estava olhando, seus movimentos se tornavam menos humanos. Meu pai sentava em sua poltrona e a coisa fúngica em seu peito periodicamente se desenrolava, revelando um orifício escuro e aberto que soltava um clique baixo e gutural. Minha irmã às vezes ficava perfeitamente parada por horas, olhando para uma parede, enquanto a coisa translúcida em suas costas ondulava e brilhava, como se estivesse se comunicando com algo que eu não conseguia ver. Então percebi que minha família nunca mastigava de verdade. Suas mandíbulas se moviam, mas eram os apêndices da coisa presa a eles que faziam o trabalho, empurrando a papa pulsante em suas bocas, onde era absorvida, não engolida. O isolamento estava acabando comigo. Eu estava aterrorizado com minha própria família. Seus toques amorosos pareciam a sondagem de uma espécie alienígena. Suas palavras gentis eram uma mímica horrível. Eu tinha que voltar no médico. Ele tinha que saber o que estava acontecendo. Marquei uma consulta sob o pretexto de um acompanhamento pós-operatório. Minha mãe se ofereceu para me levar. Inventei uma desculpa sobre querer pegar o ônibus para me sentir independente de novo. O olhar que ela me deu não era seu olhar. Seus olhos estavam plácidos, mas a coisa em sua bochecha pulsou uma vez lentamente. No hospital, também tudo estava normal. As recepcionistas, os pacientes na sala de espera, os outros médicos, todos eram humanos normais, sem coisas nojentas presas a eles. Senti uma onda de alívio tão poderosa que quase me fez chorar. Eu não estava louco. O mundo era normal. Algo estava profundamente, existencialmente errado dentro da minha própria casa. Quando cheguei ao departamento de oftalmologia da clínica, pedi para ver o médico que havia feito minha cirurgia. A recepcionista, uma jovem que parecia entediada, digitou no teclado por um momento. Sinto muito, ela disse sem olhar para mim. ele não está mais no hospital. Meu sangue gelou. O quê? O que você quer dizer?
Eu tive consulta com ele, fiz cirurgia há algumas semanas. Ele se demitiu. Ela disse, finalmente olhando para mim com um toque de aborrecimento. Não se demitiu, literalmente, mas tirou uma licença prolongada e indefinida. Ficamos sabendo que ele deixou o país. Deixou o país? Para onde ele foi? Ele tem algum telefone? É uma emergência. Minha voz estava subindo, misturada com um pânico que eu não conseguia controlar. Senhor, eu não tenho essa informação. Podemos agendar uma consulta com outro médico se você estiver com algum problema. Eu cambaleei para trás da mesa, minha mente girando. Ele tinha ido embora. Meu único elo com o que havia acontecido, minha única esperança de uma solução, havia desaparecido. Eu estava sozinho com isso. Prestes a sair do hospital, derrotado, quando uma enfermeira mais velha que estava arrumando um expositor de panfletos por perto chamou minha atenção. Ela me deu um aceno rápido, quase imperceptível, em direção a um corredor próximo. Hesitei, então a segui. Ela entrou em uma sala de exame vazia e segurou a porta para mim. Você era um dos dele. Ela sussurrou com uma afirmação. Seus olhos estavam cheios de uma estranha mistura de pena e medo. Eu apenas balancei a cabeça, incapaz de falar. Ele foi embora com pressa. Ela disse com a voz baixa. Tirou tudo do escritório da noite para o dia. Disse que ia para algum lugar remoto. Ele sempre foi um homem estranho. Brilhante, mas estranho. Falava sobre filtros, véus. Ela olhou por cima do ombro, pelo corredor vazio. Ele deixou isso aqui comigo. Disse que se alguém voltasse, alguém que visse as coisas de forma diferente, eu deveria dar isso. Ela colocou um pequeno pedaço de papel dobrado na minha mão. Era um número de telefone. Apenas 10 dígitos, escritos em uma letra hesitante e apressada. Eu não sei o que é. Ela disse, já saindo da sala. E você não pegou isso de mim. Boa sorte. Ela foi embora, antes que eu pudesse até mesmo agradecer. Corri para fora do hospital e não parei até estar em um telefone público a vários quarteirões de distância. Minhas mãos estavam tremendo tanto que eu mal conseguia digitar os números. Tocou uma vez, 2 vezes, 3. Eu estava prestes a desligar quando uma voz atendeu. Era ele, o médico. Sua voz estava tensa, como se a conexão estivesse ruim, mas era inconfundivelmente o médico. Quem é? Ele exigiu, seu tom agudo com paranoia. Sou eu, gaguejei, nem mesmo usando o meu nome. O rapaz da operação ocular de algumas semanas atrás, do novo procedimento. Houve um longo silêncio do outro lado da linha. Eu podia ouvir o som do vento e mais alguma coisa. Um clique fraco e rítmico. Ah, ele finalmente disse, sua voz caindo para um sussurro conspiratório. Então funcionou. Eu não tinha certeza. Ah, Clarisa, você está vendo, não está? Vendo o quê? Eu quase gritei. O que você fez comigo? Minha família tem coisas neles, monstros. Não, monstros não. Ele corrigiu, sua voz tingida com uma mistura aterrorizante de curiosidade e admiração. Passageiros, simbiontes. Eles estão conosco há milênios, tecidos em nosso próprio tecido. Somos apenas o gado deles. Eu me encostei no vidro sujo da cabine telefônica, minhas pernas ameaçando ceder. Do que você está falando? Eu não entendo. O olho humano é uma maravilha. Ele começou, iniciando uma palestra, como se estivéssemos de volta em seu escritório. Mas não é perfeito. Ele evoluiu não apenas para ver, mas também para não ver. Os nossos olhos, a partir do momento que nascemos, há um filtro biológico neles. Uma série complexa de fotorreceptores e inibidores neurais que os torna invisíveis para nós.
É um véu, um mecanismo de defesa desenvolvido ao longo de milhares de anos para nossa proteção. Se pudéssemos vê-los, lutaríamos contra eles. Sua sobrevivência depende de sigilo. Minha mente estava lutando para acompanhar o raciocínio, para processar a pura insanidade do que ele estava dizendo. Quem são eles? Eu não sei o nome, ele disse, uma nota de frustração em sua voz. Parasitas é a palavra mais próxima que temos, mas não é bem isso. É um vínculo mais profundo do que isso. Eles nos nutrem, nos protegem de certas doenças. Eles mantêm seus hospedeiros dóceis satisfeitos. Em troca, podemos viver. Eles experimentam o mundo através de nós. E a comida? Eu sussurrei, pensando na papa pulsante. A água, por que estão diferentes? Perguntei. A sustentação deles, não a nossa, ele confirmou. Uma mistura de matéria orgânica e suas próprias formas larvais que eles cultivam. Eles a processam e passam os nutrientes para o hospedeiro humano. É um sistema perfeitamente eficiente e fechado, contanto que você não consiga ver. As peças estavam se encaixando, formando uma imagem de um horror tão profundo que senti minha sanidade se desfiando. Você fez isso comigo de propósito? A cirurgia? Falei. Foi uma hipótese, ele disse, sua voz subindo com uma energia maníaca. Passei minha vida estudando os olhos, suas limitações. Eu vi anomalias, padrões que não faziam sentido. Cheguei a acreditar que não estávamos sozinhos, que a verdade estava bem na nossa frente, só que filtrada, sabe? Eu teorizei que poderia tirar esse filtro, poderia remover cirurgicamente o véu. Mas o desafio, o verdadeiro desafio, é encontrá-los, pois parece que eles não vivem com todos os humanos. Eu duvidei de mim mesmo por tanto tempo, mas você foi a minha prova. Você tem que mudar isso de volta, eu implorei, lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Eu não posso viver assim. Por favor, você tem que me consertar. A linha ficou em silêncio por um momento, exceto pelo vento e o estranho clique. Quando ele falou novamente, sua voz estava pesada. Eu não posso, ele disse suavemente. Eu não sei como. Eu só aprendi a abrir a porta. Nunca descobri como fechá-la. É por isso que eu corri. Eles sabem sobre mim. Aqueles que não estão ligados, os que vagam livremente, eles podem me sentir. E agora, eles vão sentir você também. Ele fez uma pausa. Ouça-me com muita atenção. Aqueles ligados à sua família, eles estão percebendo que você pode vê-los. Seu objetivo agora é proteger o hospedeiro, ou seja, sua família, e preservar o segredo. Eles o verão como uma falha e tentarão te consertar. Não deixe que eles toquem em você. Não coma nem beba nada que eles lhe derem. E pelo amor de Deus, não deixe que eles se aproximem dos seus olhos. O telefone ficou mudo. Eu fiquei ali por um longo tempo, com o fone morto pressionado à minha orelha. Quando cheguei em casa, a atmosfera havia mudado. A pretensão de normalidade havia desaparecido. Todos estavam sentados na sala de estar esperando por mim. Minha mãe, meu pai, minha irmã. Todos se viraram para me olhar quando entrei. Seus movimentos perfeitamente sincronizados. Seus rostos exibiam expressões de preocupação, calma e amor. Mas as coisas anexadas a eles estavam agitadas. A coisa na bochecha da minha mãe estava pulsando rapidamente. A massa fúngica no peito do meu pai estava inflamada, seu orifício central ligeiramente aberto. O parasita translúcido da minha irmã estava brilhando, sua cor mudando de transparente para um branco leitoso e opaco. Querido, você demorou muito, disse minha mãe,
com a voz suave como seda. Estávamos preocupados. Eu só precisava de um pouco de ar, falei, minha voz tremendo. Comecei a recuar em direção às escadas. Seus olhos parecem tensos, meu pai disse, levantando-se. O tubo em seu peito parecia inchar. Você não está se adaptando bem. O médico ligou enquanto você estava fora. Ele disse que esqueceu de te dar isso. Meu pai ergueu um pequeno frasco transparente com um conta-gotas. Um conta-gotas. Ele disse o nome do médico, meu médico, aquele que supostamente estava em outro país e que eu tinha acabado de conversar. Minha mãe pegou o frasco dele e se aproximou de mim. Ele disse que essas são gotas especiais, muito mais fortes. Vão ajudar com a sensibilidade. Elas vão tornar tudo mais fácil de olhar. Ela desrosqueou a tampa. Ao fazer isso, eu vi. O líquido branco leitoso no frasco não era remédio. Observei quando uma bolha fina e viscosa, da mesma substância secretada de um pequeno poro no parasita agarrado ao seu rosto escorrendo por sua bochecha. Ela estava tentando me fazer colocar um pedaço dele no meu olho, para me cegar de novo. Não, eu sussurrei, recuando pelas escadas. Não, fiquem longe de mim. Seus sorrisos não vacilaram, mas seus olhos ficaram frios e vítreos. Não deixe isso difícil, filho, disse meu pai, subindo as escadas atrás de mim. Minha mãe e irmã, seguindo de perto. Nós só queremos te ajudar. Nós te amamos, minha irmã disse, sua voz monótona e plana. O parasita em sua cabeça ondulou e 2 novos tentáculos menores se desenrolaram perto de suas têmporas com pontas de farpas afiadas. Me virei e corri para o meu quarto, batendo a porta e trancando-a assim que eles chegaram ao topo da escada. Ouvi a maçaneta da porta tremer. Depois, uma batida suave e educada. Querido, abra a porta. A voz da minha mãe chamou. Corri para empurrar minha escrivaninha, minha cômoda, qualquer coisa pesada na frente da porta. A madeira gemeu sob o peso. Eles tentaram por mais de 1 hora, suas vozes nunca mudando daquele tom plácido e amoroso. Me ofereceram comida, uma tigela especial de ensopado, eles disseram, cheia de nutrientes, para ajudar meus olhos a sarar. Imaginei as larvas se contorcendo dentro, projetadas para crescer em minhas entranhas e reconstruir o véu de dentro para fora. Eu recusei. Então, a batida parou. Por um tempo, houve silêncio. Eu pensei, orei que eles tivessem desistido. Mas então, os novos sons começaram. Sob as tábuas do chão e através da porta, eu consigo ouvi-los. O baque suave e molhado do corpo do meu pai pressionando contra a porta. Mas não é um som humano, é o som da casca fúngica dura em seu peito batendo na madeira. E o clique, um som baixo, constante e tagarela. É o som de suas vozes reais, dos parasitas, se comunicando uns com os outros. Uma série de cliques agudos e molhados com estalos baixos e guturais. Minha mãe apenas começou a falar de novo. Sua voz é tão doce quanto sempre, gotejando com preocupação melosa. Querido, por favor, saia. Nós só queremos te deixar melhor. Nós só queremos te ajudar a ver as coisas da maneira certa novamente. Mas enquanto ela fala, consigo ouvir bem do outro lado da porta o clique frenético e ansioso da coisa que usa o rosto dela. Eles estão atrás da porta, apenas esperando. Sabem que eu tenho que sair eventualmente. Estou ficando sem água e estou com tanta sede. Mas eu não vou beber a água vermelha deles. Não vou comer a comida deles que se contorce. Eu não vou deixar que eles coloquem sua sujeira em meus novos e horrivelmente perfeitos olhos. Eu consigo ver tudo agora, mas preferia como estava antes. Isso é o puro inferno. Até a próxima. Obrigado.